Você sabia que, a partir de agora, um comentário de ódio contra as mulheres na internet pode ter o mesmo peso legal que um crime de racismo? O Senado Federal acaba de aprovar, de forma unânime, um projeto que muda tudo no jogo da proteção feminina no Brasil. A senadora Soraya Tronic, relatora da proposta, foi enfática: a misoginia é o nascedouro do feminicídio. Mas o que isso muda na prática para você, para as redes sociais e para a segurança das mulheres? Fica comigo, porque hoje vamos dissecar cada detalhe dessa nova lei que promete abalar as estruturas do ódio organizado no Brasil. A misoginia, definida como o desprezo, ódio ou preconceito contra mulheres pelo simples fato de serem mulheres, deixou de ser apenas um conceito sociológico para se tornar um alvo direto do Código Penal de forma muito mais severa. O projeto de lei que discutimos hoje busca incluir a injúria misógina dentro da Lei 7.716 de 1989, a famosa Lei do Racismo. Isso significa que a discriminação de gênero passa a ser tratada com o mesmo rigor que a discriminação por raça, cor, etnia ou religião. Historicamente, ofensas contra mulheres eram tratadas como injúria comum ou difamação, crimes com penas leves que muitas vezes resultavam apenas em cestas básicas ou prescreviam sem punição real. Ao equiparar ao racismo, o Estado brasileiro envia um recado claro: o ódio contra o gênero feminino é um crime contra a coletividade e não será mais tolerado. A senadora Soraya Tronic explicou que a urgência deste projeto nasceu da observação do crescimento exponencial do ódio digital. Estamos vendo a ascensão de comunidades organizadas, como os grupos incel e fóruns obscuros, que recrutam jovens e adolescentes para propagar uma cultura de violência extrema. Segundo a relatora, o crime físico, como a agressão ou a morte, quase sempre começa com a palavra. Tipificar a misoginia é uma tentativa desesperada, mas necessária, de cortar o mal pela raiz. Um dado alarmante trazido por ela é o número de denúncias de pais preocupados ao perceberem que seus filhos estão sendo radicalizados em grupos de ódio na web. É um fenômeno surreal que precisava de uma resposta jurídica à altura. Para entender o impacto real, precisamos olhar para as mudanças técnicas. Se o projeto for sancionado integralmente, teremos a inclusão definitiva na Lei do Racismo, o que traz um aumento considerável de penas. Crimes cometidos por duas ou mais pessoas, como os linchamentos virtuais tão comuns hoje em dia, terão agravantes severos. Mas o ponto mais forte é que, ao ser equiparado ao racismo conforme o entendimento do STF, o crime se torna imprescritível e inafiançável. Ou seja, o agressor não pode pagar para sair da prisão imediatamente e a justiça pode persegui-lo não importa quanto tempo passe. Claro que um tema desse peso gera debates calorosos. Muitos críticos levantaram a bandeira da liberdade de expressão. No entanto, o texto aprovado é cirúrgico: expressar uma opinião ou uma divergência política não é o mesmo que incitar a desumanização da mulher. A relatora reforça que a lei não é um ataque aos homens, mas uma defesa contra criminosos. Não estamos falando de uma guerra de sexos, mas de criar uma barreira jurídica para impedir que o discurso de ódio se transforme em mais um corpo no necrotério. O contexto do feminicídio no Brasil é desolador. Mesmo com o recente aumento da pena máxima para 40 anos, os números de assassinatos de mulheres continuam subindo. Isso prova que punir apenas o desfecho trágico não é o suficiente. O projeto da misoginia atua na prevenção, tentando mudar a cultura do "pode tudo" na internet antes que o agressor sinta que tem permissão social para escalar para a violência física. Tronic lamenta que, até o momento, nada parece amedrontar o homem que decide matar uma mulher, e por isso defende que o combate deve começar muito antes do primeiro golpe.
Houve divergências no Senado, como pedidos de ajustes que não foram acatados para garantir que a lei não perdesse sua força e celeridade. A senadora inclusive defende pautas paralelas polêmicas, como a liberação de armas menos letais para mulheres, como tasers e sprays de pimenta, argumentando que, enquanto o sistema jurídico ainda falha em proteger, a mulher precisa de meios para se livrar do agressor no momento do perigo. O impacto nas redes sociais e para as grandes empresas de tecnologia será gigantesco. Com essa nova tipificação, as plataformas terão que ser muito mais rígidas. Se a misoginia é equiparada ao racismo, a omissão das redes em remover conteúdos criminosos pode gerar sanções pesadíssimas. Isso força uma mudança profunda nos algoritmos de moderação que, por tanto tempo, lucraram com o engajamento gerado pelo conflito e pelo ódio. A aprovação deste projeto é um divisor de águas na história legislativa brasileira. O Brasil ocupa posições vergonhosas nos rankings mundiais de violência de gênero, e esta lei é o reconhecimento de que esse ódio é uma patologia social que precisa de punição exemplar. A pergunta que fica agora é: você acredita que punir o ódio verbal pode realmente frear a violência física? A liberdade de expressão corre riscos ou o limite entre opinião e crime foi bem definido neste texto? Comente sua opinião, ela é fundamental para esse debate que está apenas começando. Compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas para que todos saibam que as regras do jogo mudaram. O silêncio e a impunidade não podem mais ser a regra.